pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de cavalo atleta, a respeito de nutrição animal, e para isso eu convidei o Vinícius, que é médico veterinário e gerente técnico da Supra, da linha equina, e a gente vai trocar algumas ideias, e a ideia é que a gente consiga transmitir alguma coisa para vocês que acabe auxiliando e agregando. E até já vou começar até fazendo uma pergunta que eu, como competidor, tenho algumas dúvidas. Muitas vezes a gente acaba tendo, cada cavalo um é diferente do outro. Então o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo algumas dúvidas em relação ao preparo desses cavalos muitas vezes, tipo, um cavalo que vai para uma competição, né? Eu levo meu cavalo para a competição, chego lá, muitas vezes eu sinto o meu cavalo um pouco pesado, ou seja, pesado de peso mesmo. O que seria ideal? Eu te pergunto. Seria ideal eu tirar um pouco do volumoso no momento da competição? Eu deveria tirar um pouco do grão, né, da ração? Ou manter os dois? O que tu me aconselharia, Vinícius, nessa situação? Bom, Marcos, uma mensagem importante que tem que ficar para quem estiver assistindo esse vídeo diz respeito à saúde digestiva dos nutrientes. Então, tanto na rotina desse cavalo quanto lá na competição, a preocupação maior tem que ser com a qualidade do volumoso, né? Então nós temos, por exemplo, algumas variações de qualidade, tanto em alguns fenos, no pasto cortado e inclusive na alfafa. Então a maior preocupação tem que ser realmente com a qualidade e fornecida em quantidades corretas, mas sempre se preocupando com a qualidade desse volumoso. Vinícius, muitas pessoas, a gente mesmo acaba relacionando muitas vezes o estado do cavalo, o estado corporal do cavalo, relacionando muito só com o grão, ou seja, só com a ração. O que tu tem para me dizer a respeito disso aí? Realmente, Marcos, esse tema ele é abordado com frequência, né? E o que a gente vê são as pessoas, até muitas vezes o próprio proprietário tem essa dúvida. As pessoas atribuem muito o estado corporal ideal ao fornecimento de ração ou à quantidade de ração. O que os proprietários deveriam pensar é que antes de pensar em aumentar o volume de ração ou de trocar a ração, a gente tem alguns outros aspectos a ponderar, como por exemplo, saúde de cavidade oral, né? Nivelamento dentário, algumas doenças por protozoários, alguns hemocitozoários. A gente tem muitas questões clínicas que também têm que ser abordadas e relacionadas ao estado corporal ideal. A partir daí, quando a gente tem um cavalo saudável, com uma saúde de cavidade oral, por exemplo, um cavalo que tem um hemograma em dia, a partir daí a gente define o produto para ele, estipula a quantidade correta e além da ração, a gente sempre tem que salientar a importância do fornecimento de volumoso em quantidade específica e em qualidade principalmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, como que a gente define a quantidade de ração que a gente dá para o nosso cavalo? Ou seja, muitas vezes a gente tem cavalos que são um pouco maiores, tem cavalos que são um pouco menores, então eu gostaria de ter uma noção disso aí, qual o funcionamento em relação a isso aí? Essa é uma dúvida muito frequente que nos fazem e basicamente a quantidade dia de ração de um cavalo deve ser definida pelo peso dele, né? Então um exemplo simples para citar para as pessoas, por exemplo, um cavalo de 400 quilos. Para a gente trabalhar numa margem de segurança de fornecimento de ração, a gente trabalha de 1 a 1,5% do peso vivo. Um cavalo de 400 quilos come, dentro de uma margem de segurança, de 4 a 6 quilos por dia. A gente tem que considerar que o cavalo tem uma certa limitação a digerir o amido. Então a gente nunca pode trabalhar com superalimentação, com sobrecarga de amido, e às vezes isso vem através da ração. Volto a dizer, de uma margem de segurança de 1 a 1,5% do peso vivo. Então seria, na verdade, importantíssimo que a gente mantesse um controle de peso do nosso cavalo, ou seja, levar o nosso cavalo numa balança, que tem balanças especiais para isso, pesar o nosso cavalo. Também tem um outro instrumento que se usa, que é a fita, né?
Com certeza. Pode falar um pouquinho para nós também a respeito? Para quem não tem uma balança na propriedade, as fitas de pesagem que através do perímetro torácico do cavalo, ela estipula um peso aproximado. Elas são realmente muito práticas e como tu bem falasse, a gente tem que ter um acompanhamento, né? Então a gente pode fazer isso a cada 2 semanas no máximo para fazer esse acompanhamento do peso e consequentemente o ajuste da quantidade de ração. Claro, claro. Então assim, pessoal, fica a dica aí, ó, é importantíssimo manter o controle do peso do cavalo, até porque muitas vezes a gente acaba, sei lá, tu tem a pessoa que cuida, o tratador, muitas vezes daqui a pouco ele dá um pouco menos, um pouco mais, aí tu vai trabalhar o teu cavalo, tu vai ver o teu cavalo, tu vê que o teu cavalo está um pouco diferente, tu não sabe. Então, tendo mais ou menos o controle do peso dele, tem como tu controlar um pouco isso aí, né? Com certeza. E seguindo nesse tema, muitas vezes a gente tem definido o peso do cavalo, mas eu ainda vejo uma certa confusão no mercado e nas propriedades sobre a quantidade da ração, né? A gente vê as pessoas com determinadas potes de medidas, mas eles não têm a pesagem desse pote, né? Então é importantíssimo definir o peso do cavalo, efetuar a pesagem dos baldes medidores de ração, para daí sim saber com precisão quantos quilos aquele cavalo está recebendo por dia. Muito bom, exatamente. Bom, Vinícius, assim, ó, finalizando então, eu vou fazer uma última pergunta aí, que é um outro assunto que eu também acho muito de extrema importância. Como eu tenho um centro de treinamento e vem muito cavalo para o meu centro de treinamento e o que acaba acontecendo? Muitas vezes esses cavalos chegam até o meu centro de treinamento e eu não tenho noção da alimentação que eles tinham no local anterior, né? Então eu gostaria de saber assim, ó, como que eu faço, ou seja, qual a melhor forma de eu fazer uma nova readaptação do sistema alimentar? O que tu acha que eu deveria começar, de que forma que eu deveria começar? Um cavalo que eu não tenho conhecimento nenhum, o que ele usava, o que ele comia antes, né? Marcos, sobre esse tema, existem 2 aspectos que eu acho fundamental nas mudanças de manejo. A gente tem que pensar que o cavalo se adapta a uma rotina e as mudanças bruscas de manejo, essas sim têm que ser evitadas. A gente tem que pensar que um cavalo, depois de adaptado a uma ração, ele vai demorar em torno de 60 dias para se readaptar a um novo produto, certo? E uma mudança que a gente vê muito também na rotina aí são as mudanças de funcionários. Então, a mudança de um funcionário para um novo profissional e a falta de comunicação, de esclarecimento com esse profissional sobre como estava a rotina daqueles animais também é preocupante, porque, por exemplo, eventualmente a gente pode mudar horários e inclusive as quantidades de volumoso que vinham sendo fornecidas anteriormente. Então, pessoal, finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado, que o Vinícius tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí, e vou agradecer a presença dele. Marcos, é um prazer poder fazer parte desse trabalho que vocês estão fazendo com tanto carinho, né? Um trabalho cada vez mais informativo. Para mim, que trabalhei com clínica e reprodução de equinos por 11 anos e atualmente, né, constituo a gerência técnica da Supra, é realmente muito importante essas trocas de informações, esse contato diário com proprietários, com treinadores, fazendo parte, participando das rotinas de centros de treinamento, de cabanhas, de aras, e essa troca de informação é realmente sempre muito importante e muito gratificante. Também dou mais uma dica para vocês, sempre quando eu tenho algum problema ou alguma dúvida, eu procuro um técnico, um especialista, que é o melhor esclarecimento que a gente pode ter. Tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado, Vinícius, e até a próxima.